nós vamos falar hoje sobre a carta de Paulo aos Efésios, mas eu não vou falar. Ontem eu recebi um insight assim, e eu vou fazer uma pergunta com base nisso, para ver se vocês estão afiados. Efésios 1, 4, 5 e 11. Então leia aí. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Foi do Hernandes Dias Lopes que você recebeu? Não. Esse assunto é um assunto muito polêmico. Hernani não fala sobre o que eu vou falar. Eu sei, a linha dele é... Não, ele não fala. A Bíblia te dá a vertente, tá? O Hernani não fala. Eu conheço o livro Não, quem fala que é não. calvinista mesmo são os batistas. O calvinista é o presbiteriano. Eu vou falar sobre o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Buscar e salvar o que se perdeu. A missão principal dele. O propósito é que o homem fique perto dele, né? Você tem certeza? Quer ser adorado, porque o homem adora Deus. Veja bem. Não, eu quero provocar maneira de pensar da Bíblia. Eu penso muito sobre isso. E, tipo, de início eu pensava muito que era, tipo, salvar o homem. Só que eu penso, Deus criou o homem. Não faz sentido ele ter criado o homem só para salvar ele. Para o louvor da sua glória. Não, veja, se Deus criou, se o propósito de Deus é salvar, Deus é conivente com o pecado. Ele criou o homem para o louvor da sua glória. Tá entendendo? O que eu penso? Na onisciência dele, ele já sabia. Eu penso o seguinte. Não, mas ele tem um propósito. E o propósito de Deus continua o mesmo, porque Deus é imutável. Ele criou o homem para o louvor da sua glória, para que o homem o adorasse. Pronto, matou a questão, nota 10. Eu tenho uma ideia que vai muito com a parada, tipo, com o que eu acredito, assim, porque eu não acredito em predestinação, porque eu sou do Assembleia. Mas, tipo, vai exatamente nesse ponto, porque eu penso o seguinte: Deus queria alguém para amar ele assim como ele amaria a pessoa, porque essa pessoa teria que ter a vontade própria dela. Então Deus criou a gente de forma que não fôssemos robôs. Criou alguém para tipo, passar por um teste, digamos assim, para poder ser aprovado e poder estar lá, provar que realmente ama ele o suficiente para estar nele. Leia o versículo 4 aí. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja, antes da existência, Deus já elegeu o homem com uma finalidade, que ele fosse santo e irrepreensível. Quem é assim? Ninguém. Jesus é. Deus. Quando ele cria o homem, ele fala o seguinte: façamos o homem e diz ao homem: gere frio e enche a terra. O que Deus queria com isso? Esse é o propósito dele. O pecado foi uma consequência. Era ter uma família igual a ele. Hein? Não era? Ele falou: enche a terra, era ter uma família igual a ele, santo e irrepreensível. Essa família seria habitada, encher a terra. Então, esse propósito é dele. Lá em Romanos fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso aí. Esse propósito.
propósito. O propósito de Deus também é que vivêssemos eternamente, né? Porque Ele criou a Não, árvore da isso, vida. isso a gente vai ter. A gente vai ver o seguinte: tem um propósito, foi interrompido pelo pecado, Certo. tá? Mas ele continua. Aí nós temos que entender, a gente descortina esse propósito em Jesus. Porque fala, no Velho Testamento, Jó já fala, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. mudado. Nada. O plano dele é esse e ele Vai cumprir. Tá? Entendeu como que é? Deus quer, por isso que a família no plano de Deus é algo importantíssimo. Hein? Ele tá conectando aqui algumas coisinhas. Eu estava ontem na oração, né? Aí eu falei, poxa, o que eu vou falar? E aí, repentinamente, veio assim, o propósito eterno de Deus. Eu falei, e agora? Para você entender isto, porque Deus quer salvar a todos. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Então Deus não quer que ninguém se perca. João 3,16, Deus veio salvar. Lucas 19,10 veio buscar o perdido. Mas o propósito eterno é este. Era mais do que isto. Esse propósito surge por causa da queda. Deus tenta definir ele realinha o propósito em Jesus. Pastor, mais uma pergunta. Tudo perfeito, mas ele fez o homem, fez Adão. Ok, Adão sozinho não poderia ter uma família porque ele não poderia gerar filhos. Mas depois ele fez a mudança. Não, beleza. E Adão foi estimulado a sentir falta, porque ele percebia que cada grupo tinha e ele percebia as coisas. E ele foi dele pedir alguém, uma companhia, não para reprodução. Ele sentiu falta de um ser igual a ele. Ok? Mas a Bíblia não, a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Sim. Então parte daí, a necessidade do homem foi vista por Deus. Sim. Aí ele procura e cria uma companheira para estar ao lado do homem, porque todos os animais ele fez em casais. Mas até então, antes de desobedecer a Deus, Adão tinha o pensamento de reprodução, por exemplo? Ele não tinha esse pensamento. Ele via Eva, os dois andavam nus e eles andavam. Mas após Eva ouvir a serpente e comer lá do fruto, ali, porque partindo do princípio de ter uma família igual a Deus, de ter esse propósito eterno de Deus, ok? Eu imagino que sim, porque ele tinha assim esse propósito, porque se você olhar os animais, Deus não ensinou. Quando no capítulo 1 de Gênesis, versículo 28 para frente, quando Deus cria o homem à imagem e semelhança, ele diz, cresçam e frutifiquem e enchem a terra. No capítulo 2, versículo 7, Deus mostra como ele cria o homem. Ele forma o homem do barro e sopra sobre ele o Espírito. Lá no final do capítulo 2, versículo 20 a 23, quando Deus faz o homem dormir e tira da costela e faz a mulher, quando ele apresenta a mulher a Adão, Adão faz uma poesia. E ali você tem que entender, ele fala, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, porquanto do varão foi tirado. E a Bíblia diz, portanto deixará o homem pai, ele não teve nem pai, né? E unirá a sua família, as suas mulheres, ambos serão uma só carne. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. O que está dizendo ali? Que eles tiveram uma relação, mas a vestimenta deles mas era... não tinha maldade, né? Hein? Não tinha maldade.
tinha pecado. Ele não tinha pecado, é diferente. Mas a estrutura humana, com todos os seus desejos, é a mesma. Hoje ela está deturpada porque Satanás incita a deturpação. Mas o que Deus criou foi algo perfeito. Tá? Então, e eu penso, isso é teologia minha, quando Deus fala lá em Timóteo que Eva foi enganada e Adão não. Por quê? Porque ele já tinha experimentado a hora que ela vem com a proposta da maçã. Olha que o negócio é gostoso. Ele pensou, não posso perder essa chance. Porque a completude do casamento é a relação. Se tornam dois uma só carne. E por isso ele pecou. Por isso que Paulo fala, ele pecou consciente. Sabendo o que estava fazendo. Não foi Eva, não. A culpada não foi Eva, o culpado foi Adão. Essa é a minha teologia. Não acho não. Os dois pecaram. Não, o problema era a experiência que ele já tinha tido. Ele na hora da decisão, ele pensa, vou perder essa chance. Ela vai embora e eu vou ficar só chupando dedo? Vou nada, vou com ela. Está entendendo? Então, a realização do casamento foi lá no Éden. Tá? Pelo menos, se você ler direitinho a Bíblia, você vê. Tá? Eles não tiveram filhos dentro desse ambiente. Os filhos eles foram ter depois de expulsos. Veja, o propósito de Deus era criar uma grande família. A gente define isso através de Jesus. Porque Paulo trata isso de alguma maneira nas suas epístolas, mostrando o propósito eterno de Deus para conosco. Deus não muda de propósito, porque Deus ele é eterno. Quando ele traz Jesus, ele quer fazer de Jesus aquilo que ele começou no Éden. Tem um texto na Bíblia, 1 Coríntios 15, 44 a 48, que fala sobre as duas criações, a terrena e a celestial. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Do celestial. Paulo está dizendo as duas criações. O homem terreno, Adão, e o homem celestial, originário de Cristo. Se você olhar Romanos 5:12, ele diz que o primeiro Adão, não é isso? Romanos quê? 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. E ele fala, essa degradação causada pelo pecado foi uma interrupção do propósito de Deus, que ele queria uma raça irrepreensível, uma raça santa, uma família que propagasse. Quando você olha a oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então o propósito de Deus era que
isto aqui fosse uma coisa só, como uma sucursal do reino, aonde tivesse santidade irrepreensível lá e aqui. Mas o pecado foi uma ação diabólica que tentou frustrar o plano de Deus. E por isso que Deus manda Jesus. Quando Deus olha, ele começa a olhar, ele pensa na restauração do homem para cumprir o propósito, Romanos 3:12, falou que não tinha ninguém que valesse a pena. Leia aí. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Inúteis. Não há quem faça o bem. Então, não há um sequer. Deus precisava cumprir o propósito, mas ele olha para cá e ele fala, não tem ninguém, não existe. Aí ele fala, só o filho, que vai ter que descer. Vai ter que, porque o pecado exigia uma punição. Vai ter que sofrer a causa do pecado para que o meu propósito se cumpra. A gente lê um versículo 28 de Romanos, 28 e 29, Romanos 8, 28 e 29. Você já devia saber, porque todo mundo se versículo, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles. Sim, querido, ele está só respirando só. Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora o 29. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, o que dantes é isso? Antes do pecado. Não, aqui nós lemos lá no capítulo 4. Nós fomos escolhidos por Deus, eleitos por Deus, antes da fundação. Tá? Então, o que dantes predestinou, isso também ele estabeleceu, que nós fôssemos iguais a Jesus, para que ele fosse o nosso irmão mais velho. Veja, aí você começa a pensar, primogênito, se Jesus é unigênito. Eu sei que fala muito pregação, Jesus é o unigênito, porque não é isso? É o único, eterno de Deus. Mas quando ele é introduzido na terra, tudo que ele faz, ele tem a primazia, tudo converge nele. Então ele é um filho amado. O profeta diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É a humanidade de Cristo, que ele eleva esta humanidade acima de todo tipo de criação. Está lá em Filipenses capítulo 2. Pelo que Deus também o exaltou, porque ele desceu, tornou-se humilde, tornou-se servo, assumiu o nosso pecado como recompensa. Deus o exaltou soberanamente e deu um nome como homem, acima de todo nome, para que ele sempre tenha primazia, sempre seja o primeiro entre os homens. Por isso que ele é o nosso primogênito. Então, o que Deus quer em Cristo Jesus? Resgatar o propósito para que Cristo seja o primeiro. Se você olhar, olhar direitinho, veja o capítulo 3 de Efésios, versículo 4. Olha, a epístola de Efésios é uma das epístolas mais profundas que tem. 3:4? Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão no ministério de Cristo. Não, mistério. Mistério, perdão. Só para ver se eu estava ligado agora. Continua? Não, só esse aí. Ele está dizendo aos crentes, vocês estão entendendo. Ele fala assim, eu ainda estou falando resumidamente. Se você ler aí, você fala, vê, né? Isso aí.
Eu estou falando esse mistério resumidamente. Qual mistério? Esse mistério da família. Por quê? Porque no segundo capítulo ele fala da criação através de Cristo da família de Deus. E quem é essa família? Nossa. Igreja. É aí que eu quero trazer isto para a gente compreender o propósito de Deus. Veja, a gente não entende o que Deus é, o que Ele propõe em Cristo, e nós muitas vezes achamos que a salvação é um fim em si mesmo, sentamos em cima e não desenvolvemos parte desse grande projeto de Deus, é uma família. Quando nós olhamos a igreja fala-se de unidade. A família fala-se de unidade. E se você não entender o propósito eterno de Deus, esta família, este corpo, lá em Hebreus 2:10, o escritor diz que Jesus pretende levar muitos filhos à glória, família. E aí você começa a entender o seguinte: se o projeto é levar muitos filhos à glória, o que eu faço na unidade deste corpo? Se você entender o propósito de Deus, você vai fazer alguma coisa. Deus não quer uma família de crentes brigões. Ele quer preservar a unidade. Está lá no capítulo 4 de Efésios, versículo 1-3. Leia lá. Por isso, o trabalho do inimigo é tão grande em destruir a família. Exatamente, é que a gente não percebe. O projeto, atrapalha o projeto. E tanto faz famílias crentes como descrentes. Ele quer destruir a família, porque tem família de não crentes que são famílias ajustadas, boas, então ele entra lá e destrói tudo. A base de tudo, Deus queria esta família através do primeiro casal. Mas o pecado tentou interromper. Aí ele faz uma alternativa em Cristo Jesus para reconstruir esta família e esta família ser apresentada ao Senhor. Quem leu Efésios 4, aqui, a vocação, fala da vocação e da unidade. 4:1. 4:1-3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, ao outro com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Veja, então a igreja, esse corpo, tem que preservar esta unidade. Como nós sempre pensamos, como Eli falou, o propósito de Deus é salvar o homem. Mas ele criou o homem sem pecado. O pecado veio depois. Hoje ele salva o homem porque o homem caiu. Mas o propósito de Deus não era este. Mas não foi um contratempo, ele sabia que ia acontecer. Ele sabia, mas o propósito dele é o mesmo. Mas é o mesmo. E Tá? ele talvez fosse um meio de fazer a família ser fiel a ele de verdade. Isso aí. Então, aí, o que ele tenta resgatar em Jesus?
que este propósito possa vigorar através da igreja, que é a família dele. Tá? O que seria a família dele em Adão, agora é a família dele em Cristo, segundo Adão. Aquele projeto, Adão não fracassou, mas ele espera aqui, através da igreja, um projeto eterno. Por quê? Jesus veio, detonou quem tinha bagunçado com o projeto, vence Satanás para ter uma família vitoriosa. Nós precisamos entender isso. Se eu não entendo, eu vou ficar um crente sem trabalhar em favor do propósito. A família, nós falamos da unidade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 12, Paulo faz um apelo à igreja por causa da unidade. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Veja, isso ele está falando da igreja. Verdade. Agora eu fico olhando assim, mas é isso que a igreja vive? Não. Pensar e falar a mesma coisa? Só a igreja primitiva. E por que não? Porque nós não conhecemos o propósito. Acho que nem a igreja primitiva, senão ele não tinha botado isso aqui. Não, É porque isso aí é lá no início. mas a palavra de Deus diz que eles eram unânimes. Não, mas essa igreja também é lá. Pastor, mas Mas veja bem, quando eu entendo o propósito da família, do corpo, eu não posso ter. Se você for para o capítulo 3 de 1 Coríntios, lá Paulo também vai falar a mesma coisa, de intriga no meio da igreja, desarmonizando o propósito. já no início. Já no início. Por quê? Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Veja, quem interferiu no propósito de Deus original? O inimigo. E quem interfere hoje? Também, continua a missão dele. Só que ele já foi vencido. Mas entenda, por que a igreja não fala a mesma língua, não pensa o mesmo jeito? Por quê? Porque nós não compreendemos o propósito. Nós pensamos que nós estamos aqui para ir somente morar no céu. Aí você fala: não, eu quero morar no céu, não. Mas eu preciso envolver com o propósito de Deus. Eu faço parte do propósito de Deus. O propósito de Deus, além de ser unidade, ele também é propagação, discípulo. Capítulo 28 de Mateus, versículos 18 a 20. O que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide e fazei discípulos. Tá? Então eu preciso, quando eu entendo o propósito, eu tenho que manter a unidade, tenho que tirar aqueles anços que você sabe que Satanás incita para que eu destrua o propósito, e tenho que discipular, porque faz parte do propósito. Se eu não entender, irmãos, como que se dará a expansão? Porque o propósito de Deus é levar muitos filhos à glória. Agora o senhor falou a linguagem bonita. De quê? Esse é o maior propósito de Deus, não é? De Levar quê? muitos filhos à presença do Pai. Isso aí. E como você faz isso? Hein? Como você faz isso? Trabalhando incansavelmente pela obra do Pai, pregando a palavra, fazendo discípulo. Fazendo discípulo. Veja, nós temos que entender o momento hoje. Eu vou abrir um parênteses aqui. Da onda de Cristo. O sábio é aquele que anda
vê em que onda Deus está surfando. Só está falando muito igual aquele cara tem um surf na igreja. Não. Viu? Sobre a onda que Deus está surfando. Que é isso, irmão? Veja, saiu na tribuna de ontem. Tem 360 milhões de pessoas depressivas, estressadas no mundo. Como você chegar até essas pessoas? Não é pegando uma caixa ali na esquina e falando. O surf passou. A onda agora você tem que acompanhar. Você tem que estabelecer relacionamento. O crente que percebe isso, ele tem que se tornar um crente sábio. Sábio em que sentido? Não perder as oportunidades. Sentou no lugar, a pessoa começou a reclamar. Eu estou com um filho na droga. Olha, eu estou doente disso. Você vai apresentar Jesus. Isso aí. Tá? E apresentar Jesus não é simplesmente aquilo que nós fazíamos. Lançava a semente e ir embora. O discipulado, fazer discípulo, é acompanhar, desenvolver. Isso faz parte do propósito. É o momento da igreja. É complicado porque eu vejo muito as coisas acontecendo porque eu estou acompanhando muita gente. No meu curso, se tem gente assim, que se diz evangélico, se diz cristão, é tipo a minoria de forma assim, avassaladora. E eu tenho assim, muita gente que eu converso que não é, né, não é cristão, e eles falam que para eles, se alguém chega e aborda eles na rua para falar de Deus, eles vão ouvir, mas não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque não é aquela coisa assim, como se o mundo está querendo provar que ele é autossuficiente. Nós sabemos que não é, mas eles acreditam que são. Mas você fala, aí depois você encontra outra vez, você fala, porque ao mesmo tempo... É exatamente o que ele está falando, de relacionamento. Isso, porque hoje está muito fácil o relacionamento, porque as pessoas, igual o pastor acabou de falar, 360 milhões de desesperados. Se você encontra uma pessoa que te diz, olha, Jesus pode... Aí amanhã você encontra... A palavra vai penetrando. Vai. Veja. Uma pessoa que você vê assim. Tá mais fácil de você. Eli, eu vou te dar resultado. Nós temos batizado muita gente? Não. Por quê? Porque a igreja está parada. Não é só a igreja ali. É que nós estamos no meio tradicional ainda do passado. Então, pastor, a igreja não quer desenvolver o ministério da evangelho. A gente precisa entender o seguinte: nós estamos nos esforçando, pregando muito, mas colhendo pouco. Por quê? Porque a onda é outra. Nós precisamos desenvolver aqui. A pessoa, relacionamento é quando eu passo a confiar em você. Eu falar para ele e virar as costas e deixar que o Espírito fale, isso é muito pouco. Você está entendendo? Agora, se eu voltar e acompanhar, ela vai sentir, porque nós temos um Espírito que vai introduzir mudança e paz no coração. Olha, desde o dia que eu conversei com você, eu estou me sentindo mais leve. Isso é a reação natural. Como que você entra num bairro como Jardim da Penha, que é o bairro mais depressivo de Vitória, se todas as pessoas estão enfurnadas? Você tem que ir na fila do supermercado, ali, pegar a oportunidade. Só assim. Eles saem para fazer compra. Eles saem para ir ao médico. Mas volta com patoca. Você está entendendo? Não adianta eu falar que você está lá dentro, curtindo a dor, o desespero. Então, como fazer isso? Então, a gente tem que mudar a estratégia. Então, o discipulado tem que ir mais. E outra coisa, não é acompanhar. Quando você vê, é acompanhar os passos do bebê, até ele aprender a correr sozinho. Você está gerando, né? Isso é discipulado. Está gerando.
Isso aí. Tá? Então, a igreja precisa, se eu entender o propósito de Deus, que é este, levar muitos filhos à glória, como eu estou contribuindo para que este propósito se realize. Deus espera isso de quem? De nós. A multiplicação só se dará através do discípulo. Discípulo gera discípulo. Então eu preciso compreender, só que nós não compreendemos isto. Nós frequentamos, tchau e benção. A minha parte eu já fiz. E outra coisa que afasta muitas pessoas. Normalmente a gente não apresenta o Senhor Jesus. A gente apresenta a ADCC. As pessoas já estão tão cheias de igreja que elas falam, não, vai me tomar dinheiro. Não, você apresenta ao Senhor Jesus. Ó, Jesus pode te ajudar. O senhor está falando, eu estava no supermercado com meu marido. Aí, na hora de passar no caixa, tinha uma moça, eu vi que ela estava se preparando para assumir, uma deixando o caixa e ela ia abrir o caixa. Aí, eu encostei e falei para ela, escuta, enquanto você está preparando o seu caixa, por que você não vai orando? Pede ao Senhor. Eu não sabia se ela tinha problema, se ela não tinha. Pede ao Senhor para, quando chegar no final do seu expediente, você ter um caixa correto, não está faltando nada. Para o Senhor afastar as pessoas nervosas do seu caixa. Aí ela ainda perguntou assim para mim, e vai mandar para onde? Eu falei, manda para o outro que não está orando. Pede ao Senhor por você. Eu falei, ó, mas é verdade. Diz para ela, apresenta o Senhor Jesus. Se você pedir, o Senhor vai afastar. O Senhor vai atender. Se ela faz até hoje, eu não sei, mas eu sei que toda vez que eu chego lá, aí eu voltei, ela estava lá de cabeça baixa, eu falei, você está orando, né? Aí ela só deu um sorrisinho para mim. Quer dizer, ficou na mente dela. Eu não apresentei placa, não falei nada, eu falei de Jesus. Jesus resolve o seu problema. Só isso. A gente, inclusive, tem que ter muito cuidado com o assunto que a gente vai abordar quando a Sim, gente chega para uma pessoa. sim. Assim, o evangelismo tem que falar de amor. É isso Eu aí. vejo muita gente chegando, até mesmo colegas meus acusando. É. Tem um colega Fala, da vou ao faculdade. piercing, você quer? Primeiro você tem que ganhar o cara. Sabe que você vai pro inferno. Fala. É por isso que tem que ser relacionamento. Mas Tá? o que A pessoa confiar, passar a ter uma relação de confiança com você. E você vai mostrar, acima de tudo, com a sua vida. Tá? O discipulado, ele fala muito com a maneira como ele vive. Tá? E nós precisamos entender como família, como corpo de Cristo, manter a unidade, evitar aborrecer e falar o que não convém. Paulo faz um apelo, rogo-vos que todos faleis a mesma coisa, sejam unidos em pensamento, para que não haja divisão no corpo. E Jesus manda fazer discípulo de todas as nações. Isso é ordem nossa, porque nós já somos parte desta família espiritual, que nós lemos lá em Coríntios. O primeiro homem foi terreno, o segundo homem é espiritual, e nós pertencemos a esta família. A nossa identificação não é mais com Adão, nós fomos transportados de natureza, por isso houve o novo nascimento, e nós estamos preparados para receber a natureza de Deus. Então temos que viver nessa dimensão. Quando você começa a entender o propósito de Deus e você sair, em Colossenses nós vimos isto, que Deus nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, para você ter uma nova identificação, uma nova visão. O nosso DNA não é de Adão, agora é de Deus. Pastor, aí eu recebo, às vezes, começa a falar, o paciente começa a falar com pessoas estressadas aqui, aí eu começo a falar assim, né, que a Bíblia diz isso, a Bíblia fala aquilo, aí eu descubro que é pastor, que é evangelista, que é chefe de não sei o que, é tudo crente. Mas aí se ensina, mostra a Bíblia, a pessoa precisa trazer a Bíblia
para um cotidiano que faça resultado. Veja, o que Jesus sofreu é que você não entende a visão do Calvário. A redenção, a morte de Jesus não veio somente para salvar o homem. Ela veio restaurar o homem em toda a sua plenitude. E eu convivo com pastores. E aí, fazendo seminário. Regressão? Não, seminário de negócio de morte, de suicídio. Eu falei, a Bíblia ordena, enchei-vos do Espírito. Será que uma pessoa cheia do Espírito de Deus vai ter espaço para querer se matar? O cara não cumpre. Manda encher do Espírito, ele enche o WhatsApp. Vai dar um tiro na cabeça. Está entendendo? Mas, pastor, o grande problema aí é que de 360 milhões de pessoas depressivas e com tendências a suicídio, mais de 90% elas são imperceptíveis na sociedade. Por exemplo, são invisíveis. Às vezes você convive com a pessoa, estão num grupo aqui, mas você não sabe. E isso vale mais do que você... Às vezes está morando do seu lado. Sim, é mas seu vizinho. Basta nós, como emissores do Evangelho e tal, também sermos cheios do Espírito Santo, porque é só ele que vai identificar, que ele vai tocar, igual a irmã contou. Estava no caixa, alguma coisa levou ela a fazer um comentário. Veja, nós fomos chamados para quê? É aí que a gente começa a ver a nossa falha. Nós fomos chamados para parecer com Jesus. Nós parecemos com Jesus? Não. Por que não parecemos se esse é o propósito? Qual é a sua meta, objetivo de vida cristã? Alguns nem têm, na realidade, o objetivo da cristã. Você está entendendo? Esse problema está na origem. Se eu fui chamado para parecer com Jesus e eu sei que este copo estava sujo e essa água precisa ser limpa, sem esvaziar a suja, eu tenho que meter muita água limpa aqui. E a quantidade que eu coloco de água limpa vai definir o tempo que a água suja vai sair. Se eu só pingar, eu vou passar a vida toda sujo. Relacionamento, né? Saber esse relacionamento. Agora, se eu jogar muita água, palavra, vida e oração, isso aqui limpa. Pois bem, eu sei, eu para parecer com Jesus, eu tenho que tirar os vestígios do mal. Porque a nossa natureza, Jesus disse, é fraca. Paulo disse, não tem nada de bom. Então eu sei que há um ser que está mortificado pelo Espírito, mas que ele pode viver a qualquer momento que eu permitir ou fracassar, se eu fugir do alvo, do propósito, a sujeira volta. Fraquezinha que tem. Olha, é por isso que Paulo diz, eu não sou perfeito, capítulo 3, versículo 12 a 14 de Filipenses. Eu não sou perfeito, mas eu prossigo, caminho para o aperfeiçoamento, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação. Ele tinha um propósito, ele tinha um prêmio. Então o olho dele estava no prêmio. Ele olhava para Jesus, ele via a distância ainda que ele precisava melhorar para ser igual a Cristo. Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Isso antes de todas as coisas. Nós já estávamos no coração de Deus. Antes do universo estar no coração de Deus. É que a gente muitas vezes não pensa. A Bíblia diz que nós estávamos lá antes do universo. Aí eu entro na minha teologia. O universo foi criado. Se eu sou o primeiro lá, as outras coisas secundárias foram criadas por causa desse primeiro. Quem estava primeiro no coração de Deus? Nós. Nossa. Então, o universo
veio em consequência deste ato primeiro de Deus. Até os anjos que foram criados depois. Rapaz, a gente começa a pensar sobre o discipulado. Então, o discipulado faz parte nossa neste propósito eterno de Deus. Outra coisa que a igreja também precisa, como igreja, como família: edificação. Capítulo 4, versículo 13 de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então tem um alvo proposto para nós, na nossa caminhada. Estatura de Cristo, a unidade da fé. Então, há um propósito de edificação. E o próximo ainda fala: então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Então, Deus tem um propósito de edificar a igreja. Paulo diz em 2:12 de Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Ele não está dizendo que alguém vai desenvolver para nós. É você mesmo. Quanto tempo você passa estudando a palavra de Deus? Muitas vezes a gente não tem tempo para essas coisas fundamentais. Nós temos tempo, desperdicamos tempos com muitas coisas. Vamos falar de dízimo, o dizimar o nosso tempo. Quantas horas você deveria passar, dar o dízimo de Deus diário para palavra, oração e meditação? 40 minutos. Não é 40 não. É 2h20. Hein? 2h20. Na realidade é 2h24. Mais preciso. Preciso. Porque um dia tem 1.440 minutos. 144 minutos a 2h24. Dedicar a pensar, a desenvolver, tá, a nossa vida, a maturidade. E ele está dizendo o seguinte: para que nós não sejamos mais meninos, agitado por todo o vento dos falsos profetas. Isto cabe a nós. Nós temos que ter um tempo, irmãos, da palavra, pensar profundamente na palavra, pensar nas coisas eternas e profundas de Deus. Paulo dizia: vocês estão vendo que o meu conhecimento a respeito desse mistério que eu falei com vocês resumidamente. O que é isto? É pessoas paradas pensando, sendo iluminada pelo Espírito de Deus. Lá no capítulo 1, verso 18 de Efésios, é a continuação do texto que nós lemos. Paulo faz uma oração, fala assim: para que Deus ilumine o olho do entendimento, ou o olho do coração, para que você compreenda a grandeza do chamamento, a grandeza do propósito de Deus. Senão nós entramos aqui e achamos que nós vamos só escapar do inferno. Deus quer mais do que isto: nos livrar do inferno e nos dar o céu aqui, para você desfrutar dele aqui. Uma vida que dá sentido à vida, e o Evangelho traz isso para nós.
Porque a nossa natureza corrompida, Deus troca na regeneração. 2 Pedro 1:4 diz que em nós está sendo implantada a natureza de Cristo. A gente começa a ler, vamos ler 2 Timóteo, acho que é 1:9, Tito 1:2 e Hebreus 6:17. Pastor, eu estava pensando nessa metáfora da água, né? E eu pensei, um pouco mais aprofundado, teria no caso do qual os sujeiros que ficariam boiando, digamos assim, ficariam na superfície, mas teriam alguns mais profundos. Viver uma vida que você vai na igreja no domingo e não tem um relacionamento, seria a mesma coisa que colocar um fiozinho de água. Quando a água transbordasse, sairia a sujeirinha que está em cima. Mas a que está pesada ficaria lá no fundo de qualquer jeito. Mas se você jogar uma torrente de água em cima, vai subindo e vai saindo. Vai sair. Então você precisa jogar muita água para que esta limpeza ocorra mais rápido. Porque, via de regra, o crente hoje, qual crente de uma igreja normal hoje, que a gente incentiva aqui a leitura, a meditação e a oração? Olha, tem crente que não pega na Bíblia o ano todo. Pastor de igreja. Eu conheço há muito tempo. Falei com ele, falei, não, eu li 2 vezes. E acho que leu muito. Que isso? Está no devedor. Agora eu te pergunto, a Bíblia diz, leia 1:21 de Tiago aí. Tiago. Aí, leia lá, para você também. Para você ver, ela está falando da sujeira. 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. Tem uma versão que diz que ela é poderosa para limpar todo vestígio do mal. Tudo aquilo que você muitas vezes está limpo já e não percebe, a palavra de Deus limpa. Então eu preciso ler muito. Eu gostei da palavra que está na Bíblia dele, enxertada. Isso vem, literalmente, não é você, mas está sendo... Está implantado em você. E ela fala que ela é poderosa para limpar os vestígios do mal. Então só se limpa através da palavra. Efésios 5:26 fala que nós somos santificados, limpados pela palavra como que pela lavagem de roupa. Então é a palavra. Quanto mais você se encher da palavra, mais a sujeira vai sair. Não tem outro caminho. E a palavra, vocês assistiram o Globo Repórter? Eu assisti o Globo Repórter ontem à noite. Sexta, mas ele passa na Globo, no livro, ele passou lá sobre memorização. E aí eles ensinam algumas técnicas de memorização e mostra as pessoas ainda hoje decoram. Tá? E mostrou o camarada que passou em primeiro lugar na USP para medicina. Ele fazia quadrinho para aprender as fórmulas dele. Tudo, a parede tudo assim. E ele, depois de 2 meses, ele trocava tudo. Por quê? Porque depois de 2 meses ele gravava, decorava tudo. Aí ele começava a colocar outras. Então, desliguei. Aí o que ele falava? Que todas as coisas importantes nós temos a capacidade de memorizar. Se você estabelecer como o melhor livro que existe, você memoriza. Nós temos que mergulhar na Bíblia. E a repetição faz parte disso. Tá? Então eu preciso trazer a palavra para uma edificação. Passar
Veja, na caminhada que a gente faz na praia, aonde você começa a meditar na Bíblia? Na caminhada. Mas você tem que trazer. Meditação é o ato de ruminar, trazer à tona a palavra. Se você não memoriza, você não consegue fazer isso. A Bíblia, à primeira vista, quando você vai ler a primeira vez, não parece aquele prato saboroso, parece, sei lá, o giló da vida, assim. E tipo, o que eu tava pensando aqui é que o que a sociedade, os professores, inclusive, nas universidades, no ensino médio, no ensino fundamental, estão implantando é uma teologia que fala que você não precisa fazer o que você não quer fazer, o que você não gosta de fazer. E falam muito sobre isso, mas tipo, em questão de roupa, em questão de comida. Tanto é que você olha as crianças que estão vindo das escolas hoje em dia, que os pais não têm um acompanhamento tipo, regrado em casa, você vê que elas fazem o que elas querem. Exatamente porque tem esse negócio de tipo, você não quer? Não faz, porque aquilo ali não é você. Isso aí. Então, tipo, a pessoa que vem com essa teologia, vai lá, olha pra Bíblia, olha pra um monte de nome. Não tem atrativo, não tem figura. Meus pais, desde pequeno, apesar de já ter essa coisa sendo implantada desde que eu era pequeno, eles ficavam falando, tipo, por exemplo, não quero frango, vai comer o frango. Você vai comer o frango porque você tem que comer. Tem que comer, dando glória a Deus. Esse momento que a gente passa refletindo sobre a Bíblia, você encontra coisas maravilhosas. Entender o coração de Deus. Eu já falei aqui, perguntei por que Deus criou o homem. Se você não entender o propósito, você vai questionar para quê? O pecar virar as costas para Deus? E aí você começa a entender, Deus quer se relacionar conosco, uma grande família, parecido com a imagem dele. Quando você vê em Jesus, Jesus veio restaurar a imagem que o pecado tirou de nós. Pense, agora você começa a pensar como um ser humano caído. A Bíblia diz que falido, que não existe nada de bom. Deus quer te dar a imagem dele hoje. Deus quer te dar a santidade dele hoje. Deus quer te dar a natureza dele hoje. Eu te pergunto, quando você pensa em umas coisas dessa, o seu coração não enche de alegria? Vê o propósito de Deus. Um ser caído, Deus olhou e falou, não tem ninguém que salve a pele. Mas em Cristo Jesus você pode tudo isso. Entender o projeto eterno de Deus. Restaurar em nós, está lá no capítulo 3, versículo 10 de Colossenses. Restaurar a imagem que nós perdemos. Que quando Deus nos fez a imagem dele. A bondade dele, o amor dele. E Deus quer trazer isso de volta em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 18 de 2 Coríntios. Que nós possamos ser transformados de glória em glória na própria imagem do Espírito, de um ser divino. Então o propósito de Deus é um propósito grande para um homem que está perdido. Tudo através de Jesus. Então a cruz não é só para me livrar do inferno. É muito mais do que isso. A cruz é muito mais do que isso. Você deixar de ser caco dos cacos e sentar à mesa. Isso você se delicia quando você para meditar. Como a gente não tem tempo, e aí você vê uma obra que Satanás faz. Ele está tomando o nosso tempo.
Demais. Pensando aqui. Demais. A gente não desfruta desse gozo na alma, porque nós não temos tempo. E Satanás, ele é sagaz. Ele está tomando o nosso tempo. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus, o nosso Criador, o Deus que nos ama, que nos amou e que prova o seu amor, nos dando Jesus para restaurar o propósito dele. Nós não temos tempo. Então a gente tem que começar a entender que nós temos um adversário e eu não posso ignorar as ações dele. Eu tenho que me levantar contra ela, porque se você andar numa boa, você vai entrar no sistema dele. Nós não lemos a Bíblia muitas vezes por essa obrigação 10, 15 minutos. Você não para, você não estuda, você não lê bons livros para te ajudar. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, eu procurei lá na fonte do Eli, não achei. O que, Bárbara? Não, o Hernando não fala sobre esse texto. Fonte do Eli. É ótimo. Não, foi você que me disse agora. Não, eu Ele realmente... é uma ótima fonte, ele é bom. Ele é bom. Agora, pastor, Paulo usou essa metáfora aqui. Onde é que está escrito isso? Que Paulo diz que não tem nada no nosso corpo. Nada de bom. Nada de bom. Romanos 7,18. Leia aí, por isso que eu estou falando com você, precisa ler. Tá bom, querido. Sem assim, entendeu? Não, mas eu estou falando. A palavra de Deus, ela entra em nós à medida que a gente... Agora vem o sermão, continua. Não, pode ler aí. 7,18, deixa eu achar aqui, calma aí. Deixa eu abrir aqui. Romanos 7,18, meu pastor é legal, bicho. Precisa do celular. Querida, vem na ponta da língua, passei em 3 fileiras. Passei em 3 fileiras, escuta aí agora para você, língua. Mas o pecado tomado ocasião pelo mandamento, é isso? Não. Não é isso não, pastor? 7,18. Ô, amado, você falou de 7,18, tá certo, eu errei. Desculpa. 17 Romano não tem. Porque eu bem sei que em mim não há, tá certo. Porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu já falei sobre isso. Nós nos conhecermos. Isso é o pontapé inicial para você tratar da sua vida. Porque nós, como pessoas, nós queremos tratar da vida do outro. Nós olhamos o outro. Viu, Márcio? Não, eu tô falando. Não, isso não é só para você, é para todos nós. Não é para mim não, pastor. Tá? Veja bem. Olha para Márcio agora. Nós olhamos para uma pessoa, a gente quer definir a pessoa. Mas a Bíblia dá quem eu sou. Então eu preciso me conhecer quem eu sou. A Bíblia está dizendo que a minha estrutura não presta. Mas é mais fácil julgar o outro. Titular o outro. É um preguiçoso. Pois é. É isso aí. O importante não é o que as pessoas dizem. Aí eu preciso entender essa estrutura pecaminosa que não tem valor nenhum perante Deus, porque não presta. E ela se opõe a tudo que Deus quer de bom para nós. Então você sabe o seguinte, por que o homem aí ele vai de mal a pior? Por causa da natureza. Muitas vezes ele para um segundo, ele anseia por Deus. Deus poderia fazer isso comigo, mas está fazendo mal, por causa da natureza. Tem gente que não consegue fazer o bem. Eu mexo com drogado e sei, não vou, ele vem aqui na porta. Pastor, eu vou lá 3 vezes e falo, rapaz, você vai lá, quer brincar? Não, mas dessa vez não consegue. É mais forte que ele. É mais forte. É a natureza que não presta. A não ser que você se renda ao Senhor. Não tem jeito. Verdade. Então, eu vejo isso na faculdade. Então essa estrutura você tem que conhecer. Olha, o crente,
não pense que ele é super-homem, porque é crente. Ele não é. Tá? Porque você tem que saber que você não tem nada de bom. Agora, quando Deus está em nós e você deixa operar de Deus, aí ninguém te segura. Aí o capeta nenhum pode esbarrar em você. Por isso que a gente tem que estar. Então a gente tem que entender isso. A nossa dependência é de Deus. A Bíblia diz: se você estiver nele, o diabo não te toca. Isso é garantia. Então você tem que caminhar. Você tem que entender o propósito. Se eu estiver em Cristo e Ele estiver em mim, ninguém pode me tocar, porque Jesus já venceu. Isso é verdade. Porque eu me casei, era na Igreja Universal. Eu estava lá. Eu casei com um obreiro. Aí, assim que eu casei, dentro da semana que eu casei, ele manifestou. Em você? Ele? Meu marido. Ele sendo obreiro. Obreiro e tudo? Ele era obreiro e eu não. Aí ele veio com a faca pra mim: eu vou beber teu sangue. Eu olhei pra ele assim: meu sangue você não bebe. Porque eu tenho Jesus e o sangue de Jesus que está em mim, o poder de Deus, não deixa tu me tocar. Ele caiu de joelho. Isso aí, autoridade, palavra. Sendo obreiro e eu não. Então, isso não quer dizer nada. Ele caiu de joelho. Aí eram as 8 horas da noite, até 3 da manhã, manifestando. Ele tinha E a faca? Pode com a faca. Só deixa a faca. A faca caiu pra lá. Só me pegou e jogou do lado de lá na mesma. Peguei a faca e joguei. Oh, glória a Deus. Joguei Tá lá, louco? joguei longe, escondi Aí a o capeta volta. Não, hein? Olha, não tem. Eu não era obreira. E ele era. Mas isso não quer dizer nada, irmã. Cargo passa. Nós precisamos desenvolver uma vida espiritual com Deus. Antigamente, a gente via os irmãozinhos humildes que tomavam conta das calçadas, o demônio batia lá, ele, em nome de Jesus, vai embora, e ia embora mesmo. Não precisava chamar ninguém. Eu e Deus. Assim, eu expulsei ele. Tá? Então, o crente precisa saber disso. Eu estou revestido de poder de Deus. Deus falou: todo o poder, Jesus, me foi dado no céu e na terra. Aí ele faz uma conclusão: portanto, ide. Ele delega o poder a nós. Capítulo 10 de Lucas, versículo 19, ele fala: eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano. Então, nós temos a autorização de Deus. Então, nós precisamos entender isso em nós. O que Jesus veio nos trazer? Uma vida plena. Quando você olha o versículo 10 de Efésios 1 e 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja, o propósito de Deus em Adão foi frustrado pelo pecado. Deus traz Jesus para começar uma nova família, o mesmo propósito como um novo titular. Adão caiu, ele traz o próprio filho. E aqui ele fala o seguinte: todas as coisas, tanto as daqui como as do céu, elas vão se ajustar em Cristo Jesus. Porque o pecado bagunçou tudo. Ele descompensou, porque Deus constitui o homem governador da terra, coloca o poder de comando na mão dele, e ele faz simplesmente, passa para Satanás. Satanás se usurpa deste poder e se torna governador, e ele é tão abusado que ele ia na presença de Deus acusar as pessoas.
Não foi isso que ele fez com Jó? A Bíblia está dizendo que Deus fez convergir em Cristo Jesus todas as coisas daqui e a de lá. O que é daqui? Restabelecer em Cristo o propósito dele, de formar uma nova família parecida com Jesus. Então todos nós temos que entender o propósito e vincular isso numa vida de caminhada. Você tem que sempre estar pensando: eu preciso cada dia parecer mais com Cristo. E aí, se é irado, tem que deixar. Se é impaciente, tem que deixar. Se é falador, tem que deixar. Você está entendendo? Se você vai parecer com Jesus, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Mas isso tem que estar na nossa mente direta. Eu preciso parecer com Jesus. É nossa decisão. Diária. Eu preciso fazer uma avaliação. O dia que você chuta o balde, você fala: opa, vai lá, vai para o canto, chora, arrepende e muda de rumo. Então, ele está convergindo aqui. Essa natureza que estava entregue a Satanás, Deus vai convergir para Jesus. As coisas nos céus, que Satanás ia lá juntamente com os filhos de Deus, os anjos, acusar: está lá, fulano está fazendo errado, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Deus cortou o barato dele através da morte de Jesus na cruz. A Bíblia diz, se não me engano, em Apocalipse 12:10, que Deus destrona pelo poder do sangue de Jesus. Ele derruba o acusador. Ele não tem mais direito de subir e afrontar. E aí estabelece a harmonia que tinha lá. Veja, de vez em quando o cara apresentar lá. Isso aconteceu quando Jesus ressuscita, que desce, pega a chave da mão dele e fala: agora é meu. Isso aí. Acabou a sua ida. Ele restabelece isso. Mas antes disso ele ia lá. Então, o que Paulo está falando? De convergir em Cristo Jesus todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse é o propósito eterno de Deus, mandar Jesus para restaurar a humanidade em Cristo Jesus, para que nós sejamos de fato para louvor da glória dele. Ter uma família que desenvolva isto de uma maneira voluntária. Deus não quer ser servido obrigado, com pessoas com medo. Deus nos chamou para você fazer uma decisão consciente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome a cruz e siga-me. Mas primeiro tem que negar. É uma condicional. Deus não quer levar ninguém a adorar através de um anzol na boca. Por isso que você tem que entender que qual é o valor de Cristo para você, e você adorar na expressão maior, porque Ele quer que através desta família o nome dele seja honrado. Qual é, na realidade, o propósito eterno de Deus? Eu falei alguns versículos, mas ninguém leu. Eu vou falar para o senhor que eu marquei aqui para ler, o senhor deu oportunidade. Eu fui falando. É 2 Timóteo 1:9 e Tito 1:2. Hebreus 6:17. Ele fala de um propósito aí. Porque a gente tem que olhar detalhes na Bíblia. E nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos.
Então as coisas se desenrolam na eternidade antes de todas as coisas. Nós estamos sempre envolvidos nesse propósito. Hebreus 6,17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs por juramento. Mostrar a imutabilidade da sua promessa, do propósito, ele faz com juramento. Tito 1:2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não mente prometeu o propósito de Deus antes dos tempos eternos à família para representá-lo. E nós falamos de Hebreus 2:10, que é um propósito de Jesus levar muitos filhos agora. Isso é um versículo bíblico, pastor? É um versículo bíblico? Tá na Bíblia. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, Jesus, tornasse perfeito. O senhor sintetizou ele, tá certo? Esse é claro? 2:10. Hebreus 2. Eu tô aqui nele, Hebreus 2:10. E no 2 Timóteo 1:9, na minha versão, diz assim: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Então, esse era o seu plano. É o plano dele. A salvação não é um fim, é um meio que Deus resgata o propósito dele. E continua, né? Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Isso aí, desde os tempos eternos. Tá? Então, o propósito de Deus é isso, uma grande família. E se você entende que o propósito de Deus é essa grande família, você tem que desenvolver essa família, você faz parte. Aí você vem, você trabalha com a unidade, você trabalha com discipulado, você trabalha com uma edificação. Nós precisamos disso. Compreenderam ou não compreenderam? Tem dúvida ainda? No problema. No problema. Daqui a pouco eu vou falar que ninguém lembra mais.